em nome de Jesus. Já abra sua Bíblia lá. E aí ali vai aparecer Esdras 8, 21. Quem está na fé e quem está no jejum, deixa eu ver, levanta a mão. É batalha, né? De vez em quando vem aquela tentação. De vez em quando o inimigo usa alguém. Usa até os de perto, né? Fazer aquele cafezinho e falar, vem tomar um cafezinho. Está amarrado. Em nome de Jesus. Quem tirou o café? Deixa eu ver. Nesse frio então, né? Teve alguém que tirou chocolate? Tirou chocolate, né? Doce. Quem mais? Pastor, eu tirei refrigerante. Quem tirou refrigerante? Fez um bem. Nem volta mais, viu? Isso aí não presta, não. Faz um jejum permanente, né? Nem volta. Irmão, eu sei que é batalha, é luta mesmo, mas tem que ser. Isso para que serve o jejum, pastor? Para que a gente possa humilhar a nossa carne. Nós estamos nessa fé, estamos aprendendo a respeito disso, né? Que Esdras, ele diz ali, ó, vamos lá, vamos ler de novo, rapidinho, Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava. Para quê? Para nos humilhar. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. O que é se humilhar, pastor? É reconhecer a nossa dependência dele. É reconhecer o quanto nós precisamos dele. É reconhecer que sem ele nós não somos nada. Nós estamos buscando uma jornada feliz, não estamos? Um caminho direito, né? Um caminho seguro. Até onde? Até Jerusalém. Mas antigamente a Jerusalém deles era aqui. Hoje a nossa é a nova Jerusalém. A gente quer chegar lá com segurança, nós vamos chegar lá. Só que você tem que tomar cuidado, porque uma das coisas que atrapalha a nossa jornada feliz até a nova Jerusalém é essa questão do orgulho, irmão. A coisa começa a dar certo, Deus começa a abençoar quando a gente começa a orar, quando a gente começa a se dedicar a Deus, Deus vai abençoando. Só que aí começa a dar tudo certo, a gente começa a ficar meio bobo, como eu falei, né? Aquela palavrinha meio besta, né? Achando que a gente pode agora ir sem Deus, que a gente pode ficar sem o Senhor, que não precisa mais tanta igreja assim, que não precisa orar e tal. E não é bem assim. Até que Deus mostra para nós que sem Ele nós não somos nada. Até que chega um momento que você acha que é tanta coisa, mas de repente você se vê numa situação que você não pode fazer nada. Você depende totalmente, completamente de quem? De Deus. Eu estava lembrando ontem, estava na madrugada meditando, e olha, uma vez Deus falou comigo sobre a Torre de Babel. Lembra quando o homem se reuniu e eles quiseram fazer uma construção que fosse tão grande que chegasse até onde? Até o céu. Esse era o propósito, né? Aí olha que o Espírito Santo falou comigo, por mais que eles conseguissem chegar até no céu, e o Espírito Santo fala que eles iriam conseguir se Deus não atrapalhasse, né? Aonde que seria o alicerce dessa torre? No chão, na terra. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Você pode fazer o que for, uma construção grande que for aqui nessa terra. Você pode construir coisa grande que for. Se for dessa terra, se ainda estiver nessa terra, irmão, vai passar. Não fica. Irmão, que tem alicerce na terra, passa. Ah, mas eu vou fazer uma coisa tão grande que vai chegar até no céu. Irmão, só chega no céu através de Jesus. Só chega no céu através de obediência a quem? A Deus, não é com as suas próprias mãos. Por isso que Deus não deixou. E às vezes a gente vai fazendo coisas tão grandes aqui na terra, só que a gente esquece que o alicerce ainda está aqui na terra. Se é da terra, vai ficar onde? Na terra. Acabou. Não vai para o céu junto com você. Então, uma das coisas que você tem que aprender a orar. Pastor, eu quero crescer. Vamos falar muito sobre isso domingo que vem. Quero ser próspero, quero ser abençoado, queira. Só que você tem que fazer assim, ó. Aprenda essa oração. Deus, não deixa eu ser maior aqui na terra do que eu sou no céu. Entendeu? Sim ou não? Porque o seu coração vai mudar de lugar. Se você for maior na terra do que você é no céu, seu coração vai vir para cá, para as coisas do mundo, e aí você perde a direção. Você perde o caminho, você perde a visão. Então fala para Deus assim, Senhor, não me dá mais aqui na terra do que o que eu tenho aonde? No céu. Você quer crescer na terra? Ó, uma dica para você, cresce mais aonde? No céu, que isso aí você tem uma segurança. Eu brinquei que é igual o lastro, né? O lastro funciona assim. O que é esse negócio de lastro, pastor? Eu posso lá na minha casa imprimir R$10 que ele vai valer alguma coisa? Não vai valer nada, porque ele não tem um lastro, ele não tem lá o mesmo valor em ouro depositado lá, que é o que segura o valor daquilo, né? Então, o que eu tenho aqui na terra não tem valor nenhum, se eu não tiver o equivalente ou até maior lá onde? No céu, não tem valor nenhum. Então, você quer crescer na terra, busca crescer primeiro no céu. Busca crescer nas coisas de Deus. Tenha uma certeza que você tem algo grande lá no céu sendo construído, pela sua obediência, pela sua dedicação, pela sua fidelidade para com Deus, que aqui na terra não vai faltar para você. Quem crê, diga glória a Deus.
Amém? Mas vamos continuando, a respeito de se humilhar nós já falamos bastante, né? E ele diz assim, ó, para lhe pedirmos, ali fala um caminho direito, a Bíblia atualizada fala uma jornada feliz. Aí ele começa, primeiro, para nós. Então, domingo passado nós falamos sobre isso. Não adianta eu querer para os outros o que primeiro eu não quero para mim. Eu tenho que cuidar primeiro de mim. A Bíblia fala, tem cuidado de ti mesmo. E da pregação e do ensino, para que, fazendo isso, salve tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então isso é muito importante, a gente não pode esquecer, irmão, que a gente não consegue ajudar ninguém, a gente não consegue alcançar ninguém, se nós não estivermos primeiro na presença de Deus. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me cuidar fisicamente, espiritualmente também falando. E depois ele diz, para nós, depois para os nossos filhos, que é o propósito de hoje. Você que é filho, foi convidado pelo pai e pela mãe, hoje eu quero orar por você. Você que tem seus filhos, eu quero abençoar seus filhos. Os que estão na escolinha, já na hora da oração, vou pedir para eles subirem aqui. Nós vamos orar por eles. Pastor, os meus filhos não estão aqui, mas tem uma foto, tem uma peça de roupa. Já quem não colocou, vai colocar aqui no altar, nós vamos consagrar eles a Deus. Amém? Por que isso é tão importante? Os filhos aqui, claro, não está falando só filhos, né? Mas está falando de família no sentido geral. Então, primeiro eu tenho que buscar pela minha salvação. E depois, irmão, presta muita atenção no que eu vou te falar hoje. Como eu falei, essa palavra falou muito comigo primeiro. Eu tenho que lutar e batalhar pela salvação da minha família. A salvação da minha família é tão importante quanto a minha. Você sabia disso? Tem gente que está salvo e parece assim, que agora acabou, não tem mais nada que fazer aqui nessa terra. Eu falo que o culto de quarta-feira, que nós oramos pela família, era para ter muito mais pessoas do que tem. Me perdoa a minha sinceridade, talvez você não possa mesmo vir, tem muita gente que é impossível de estar aqui, eu entendo, durante a semana, mas tem gente que poderia estar, irmão. E às vezes age como se está tudo bem na minha casa. Às vezes age como se tivesse tudo certo para a minha família. E você sabe que não está. Você deveria fazer um pouco mais de esforço, porque eu falo que na nossa igreja, para você ser crente, você tem que estar na igreja 3 vezes na semana só. Quarta, sexta e domingo. Para você ser um fanático, alguém fala para você é rato de igreja, você não sai da igreja, é quarta, sexta e domingo. Olha que coisa. E eu falo que quem tem essa falta ainda na família tem que buscar. Não pode agir como se não tivesse nada acontecendo. Eu vou mostrar algumas coisas para você, que há 2 anos atrás Deus me deu essa mensagem aqui, como eu falei, mexeu muito comigo, vai mexer com você também. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 7, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 24, verso 7. Eu não vou ler tudo, mas Jesus está falando em Mateus 24 alguns sinais do fim do mundo. Alguns sinais que acabaria todas as coisas, que estaria chegando o dia do julgamento. E você vê, irmãos, muitos desses sinais que já estão acontecendo. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, tempestades, terremotos em vários lugares, pestes, maldições. Meu irmão, abre os seus olhos para você ver. Enxerga isso para você ver o que é que está acontecendo. Desde a pandemia eu venho falando, irmãos, da pandemia para cá, claro que antes a gente já estava, sempre teve alerta, né? O cristão tem que estar vigiando. Mas da pandemia para cá, eu não sei, quem é de Jesus, quem entende a palavra, quem tem o discernimento, você sente que as coisas estão diferentes. Está uma coisa diferente no ar. A coisa está se organizando muito rápido. E você vê assim que não é uma coisa isolada, é uma organização mundial, é uma organização entre os governos, é uma coisa que está funilando para chegar tudo no ponto que nós sabemos que vai chegar. Olha para você ver, não fica aí, como diz lá fora, boiando na maionese não, irmão. Começa a prestar atenção nas coisas. Começa a olhar ao seu redor, você vai ver o que é que está acontecendo. Está tudo se organizando para o que antes não era aceito, agora seja aceito, como se fosse normal. E está assim, sendo empurrado goela abaixo. Parece que a preocupação está sendo cada vez maior, de que tudo seja normal, que tudo seja engolido pelos cristãos como comum, como tradicional, como normal. O valor da família está sendo invertido e as coisas estão se apertando. Cada vez mais. E tem gente que ainda está dormindo aí na fé. Tem gente que não está preocupado, ou, como que eu posso dizer, talvez seria a palavra preocupado, mas não está em alerta como deveria de estar. Presta atenção no que Jesus vai falar aqui no versículo 7. Quem achou, diga amém. Ele fala, porquanto se levantará nação contra
nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio do quê? Só está começando. Nós estamos vendo isso já acontecendo, e eu falo para você, só está começando. É o princípio das dores. Eu não venho aqui dizer para você, não, meu irmão, fica tranquilo, que daqui para frente, olha, nós vamos viver o paraíso aqui na terra. Não, o paraíso aqui na terra não existe. O paraíso vai estar lá no céu, para quem for para lá. Para quem for para lá. Porque daqui para frente, irmão, o que nós estamos vendo que começou não vai parar. Não estou querendo colocar medo no seu coração, mas temor sim. Respeito pelas coisas de Deus, que você deve crer no que daqui para frente vai acontecer. Já está acontecendo e não vai parar. Não adianta, quando a mulher começa a ter dores de parto, não dá para voltar atrás. Ela vai ter que dar luz àquele filho. Não tem como. E já vai cada vez essa contração vai sendo menor, né? Em menor tempo, eu digo assim, né? Aconteceu um negócio, depois de uns 50 anos aconteceu de novo, aí daqui a pouco aconteceu depois de 25, daqui a pouco está de 10 em 10, daqui a pouco está de 5 em 5 anos, daqui a pouco está de ano em ano, daqui a pouco vai ser todo mês. Você está entendendo o que está acontecendo, sim ou não? Pergunta para o irmão do seu lado, você está entendendo o que está acontecendo? Versículo 8. Todas essas coisas são o princípio das dores. 9. Então vos hão de entregar, diz aí, para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu. Já está acontecendo. Ai do pastor hoje querer pregar que família, não existe outra. Família é homem, mulher e filhos. Hoje, meu irmão, misericórdia, se eu falar isso eu sou apedrejado. Não, família onde tem amor. Não importa, porque vocês pregam ódio. Se tem amor entre dois homens, eles podem ir lá e pegar uma criança e criar elas, como qualquer outra pessoa. Eu amo qualquer pessoa, meu irmão, que ame crianças, que ame pessoas, mas eu não vou concordar jamais que isso está o quê? Errado, e ponto final. Não é contra as pessoas, mas é contra a prática. Jesus sempre amou os pecadores, mas sempre odiou o pecado, irmão. Essa história que, esses crentes aí têm que ler a Bíblia, porque se Jesus andasse aqui hoje no nosso tempo, ele ia andar com as prostitutas, ele ia andar com os perturbados, ele ia andar com os drogados. Eu creio nisso. Mas vê lá, todo aquele com quem Jesus andou, se ele continuou do jeito que ele era. Fala para mim. Você está achando que Jesus ia andar com esse povo e aprovar as práticas deles? Não, Jesus podia andar com eles, como eu também posso ir até eles, você também pode, eles podem vir até mim, nós não temos que desprezar ninguém. Mas com certeza, se a pessoa tiver um encontro com Jesus, ela muda. Muda. Não tem jeito, meu irmão. Aí esse pessoal que nem lê a Bíblia, quer pregar a Bíblia para a gente, né? Quer falar que Jesus, nós temos que ler a Bíblia porque Jesus andava com coisa errada. Não, Jesus andava com pessoas, não com coisa errada. E as pessoas, quando andavam com Jesus, deixavam as coisas erradas. Hoje está assim. Hoje quer se juntar. E eu vi isso, não ri não que eu vou te falar. Qual que é a sua família? Minha família é eu, a minha planta e o meu cachorro. Porque nós nos amamos. Não existe isso, irmão. Família é um homem e uma mulher que se unem, assim está na Bíblia, e depois formam uma família. Seja de sangue, seja adotada, mas família é família. Amém, Jesus? Não vai mudar. Irmão, não tem como Jesus aceitar essa coisa. Então está se aprofundando cada vez mais essa questão de odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Que quem não abrir mão da palavra vai ser considerado arcaico, atrasado, quadrado, que prega ódio, que fala o que não deve. Mas a verdade é essa. Eu estava ouvindo o pastor Jaime falar esse dia. Olha que ponto está chegando o ser humano. Você não pode matar a borboleta tal porque ela é rara. Você vai até preso. Você não pode arrancar a planta tal porque ela é rara, você pode até ser preso. Você matar um peixe na época como é que chama, da piracema lá, você pescar, você vai preso. Aí você pode tirar uma criança do ventre da mãe com 22 semanas, irmão. Olha isso. Estavam falando lá esses tempos atrás aí no congresso, esses dias atrás. Você pode enfiar uma agulha com uma como é que fala, uma dose cavalar lá de cloreto não sei o que lá, de potássio, né? Para poder parar o coração da criança e depois tirá-la morta. O que você fez com aquela criança?
Você matou. Não tem jeito, ela estava viva. Aquilo era a vida e ponto final. Agora vem dizer o meu corpo, as minhas regras, como dizem por aí, né? Nosso corpo é tempo de quem? Até do nosso corpo nós vamos dar conta a Deus, irmão. Nosso corpo não é nosso, não. Irmão, misericórdia. Aí você não pode matar um bicho. Olha, eu estava vendo esses dias, me perdoe, está tomando um tempo que você tem que acordar você. Estava vendo uma entrevista lá, falando com algumas pessoas. Olha, estamos fazendo aqui um abaixo-assinado para poder parar o consumo do ovo de pato, porque é uma crueldade comer o ovo desse pato, que é raro, que não sei o que, as pessoas assinavam. Aí depois ele falava assim, agora tem aqui um abaixo-assinado para parar com o aborto. Não, isso aí eu não concordo, acho que cada um tem que fazer o que quer. Meu Deus, o ovo do pato é mais importante que uma vida. Que ponto que nós estamos chegando? O que é certo está virando errado, e o que é errado está virando? Você se prepara. Se você quiser continuar certo, você vai enfrentar uma batalha. Se você quiser fazer o que é correto, você vai enfrentar uma luta. Você vai entender que isso aqui está acontecendo e não tem como voltar atrás. Vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais. A coisa está virando assim. O que mais? Odiados de todos serão por toda a gente por causa do meu nome. 10, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão não vão ser poucos, hein? Por isso que eu falo para você, Bíblia, meu irmão, Bíblia, se dedica à leitura da palavra, se dedica ao entendimento, ao aprendizado. Eu lembro que há um tempo atrás eu falei aqui que nós temos que ser como o povo de Bereia. Como que era o povo de Bereia, que Paulo elogiou? Tudo que Paulo falava, eles iam conferir na Bíblia se era verdade. Assim você não vai ser enganado, porque muitos, hein? Isso aqui é profecia, isso vai acontecer. Muitos serão enganados. Que não esteja você no meio desses muitos, né? 19. E por se multiplicar a iniquidade, o amor também de muitos, não vão ser poucos. De muitos vai acontecer o quê? Se esfriará. E aí vem o 13, que é a nossa esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga glória a Deus. Irmão, vamos até o fim. Por isso nós estamos pedindo para Deus essa jornada feliz, esse caminho direito até o fim, até Jerusalém. E isso nós temos que ir estudando a palavra para ir tomando cuidado com o que nós devemos fazer. Agora eu vou fazer, diante de tudo que eu falei para você, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, você já está salvo? Você já está realmente com o seu coração entregue a Jesus? Você já o aceitou na sua vida como único e suficiente Salvador? E Ele já aceitou você? Já, pastor, graças a Deus, tomei essa decisão. Quem não tomou, não perde mais tempo não. O mais rápido possível, toma uma decisão séria na sua vida. Para de adiar uma coisa que não dá para ficar adiando. Amém? Toma uma decisão, entrega a sua vida a Jesus, começa a andar na palavra de Deus, fala, Jesus, eu vou começar a servir o Senhor de verdade, eu vou começar a andar de acordo com a tua vontade. Amém? Agora, a segunda pergunta, se você disse, pastor, eu já, graças a Deus, tomei uma decisão na minha vida. Eu quero perseverar até o fim, para que eu seja salvo. Eu vou fazer outra pergunta para você. E a sua família já está salva? Se não está, tem alguém lá que ainda não está salvo? Eu até escrevi aqui, isso não te incomoda? E tem que incomodar, povo de Deus. Por isso que eu falei para você que essa palavra mexeu comigo antes. Porque tem gente, a culpa, vamos falar assim, a culpa não é sua, se alguém da tua família não está salva. Mas a responsabilidade tem que ser. Está entendendo, sim ou não? Isso não te incomoda? Porque tem cristão que dá a impressão assim, que ele vem na igreja e ele estacionou, sabe? Ele alcançou o que ele queria alcançar e está lá. O marido até hoje não está salvo, a esposa até hoje não está, o filho até hoje não está. E você vê que ele não faz nada além por causa disso. Ele não faz nada a mais para isso. E nós deveríamos, irmão, o Espírito Santo me incomodou muito, me cobrou muito. Por que eu estou falando isso para você? Outra pergunta que eu quero fazer. O que você está fazendo pela salvação da sua família? Porque a gente está, às vezes, se preocupando tanto com coisas aqui, e luta para isso, luta para aquilo e tal, mas cadê a sua oração, o seu propósito, a sua responsabilidade pela salvação da sua família? O que você está fazendo pela salvação da sua família? O que eu estou perguntando para você, o Espírito Santo perguntou para mim.
Não, pastor, então, eu vim na igreja. Pastor, então, que não sei o quê. De vez em quando eu falo e tal. Não, eu estou falando de assumir uma responsabilidade e falar assim, olha, isso aqui, eu que tenho que fazer. Isso aqui é minha responsabilidade. Isso aqui ninguém vai fazer por mim. Está ouvindo? Ó? Isso aqui é minha responsabilidade. Isso aqui ninguém vai fazer por mim. E enquanto eu não fizer, não será feito. É chamar para nós. Eu não estou dizendo que é você que vai convencer ninguém, até porque eu não posso ser injusto. A Bíblia fala que a gente não tem esse poder. Eu não consigo. Posso pregar aqui, mais de 6 anos que eu estou pregando, eu não consigo convencer ninguém se o Espírito Santo não convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que eu digo que a culpa não é sua. Agora, se você não pregar, agora, se você não interceder, agora, se você não orar, eu provo para você na Bíblia que você será, sim, responsabilizado. Quem está entendendo, diga amém. E isso, irmão, eu não posso tirar de mim e eu não posso tirar isso de você. A responsabilidade que nós temos quanto cristão, primeiro com a nossa família. Primeiro com a nossa casa, começando de nós e depois a nossa casa. Porque se você não está fazendo nada, você tem que acordar. Vou te mostrar isso, é um versículo muito conhecido, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7. Como que isso aqui é sério? 1 Timóteo 5, 7. Timóteo 5, 7. Eu falo porque de vez em quando eu converso com algumas pessoas e pela maneira que a pessoa trata a situação, você vê o quanto ela leva isso a sério. Ô fulano, e como é que está? Sua família está bem? Está bem, pastor, graças a Deus. Seu filho? Está lá, pastor, graças a Deus. E ele, está bem, está com Jesus? Não, pastor, não é de Jesus, tal, mas é uma pessoa tão boa, é isso, é aquilo, graças a Deus, é uma bênção, pastor, do jeitinho que eu pedi para Deus. E aí? Mas está salvo? Não, não está salvo. Então não é do jeitinho que você pediu para Deus, ou pelo menos você deveria estar pedindo para Deus um pouco mais. Você deveria estar pedindo que além dele ser uma bênção, trabalhador, honesto, dele ser uma pessoa boa, ele tem que estar aos pés de quem? De Jesus. Ele precisa se render a Cristo. Ele precisa ser uma nova criatura. Porque ser bom não salva ninguém. Não, pastor, não. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Se fosse pelas obras que a gente se salvasse, não precisaria do sangue de Cristo. Amém? Então, aquele que é bom, por melhor que ele seja, melhor filho, melhor marido, melhor esposa, ele também precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Amém? Só que isso, eu estou falando de nós hoje. Isso tem que nos incomodar. Eu não posso fazer uma oração e falar assim, estou orando por isso, por aquilo, e não orei mais pela minha família, porque não precisa. Eu lembro que eu preguei isso há um tempo atrás, uma senhora veio falar para mim, pastor, tem trocentos anos que eu estou na igreja. Conheço, olha, acho que foi isso. Com o senhor já são 18 pastores que eu vi passar por aqui. Eu falei, misericórdia. Essa aí está desde quando abriu a porta da igreja, né? Primeira vez. E ela falou assim, eu admito que antes eu vinha na igreja, vinha a pé e corria tal, e trabalhava na roça, e vinha da roça para a igreja. E ela falou, já tem um bom tempo que eu parei de orar pela minha família. E essa palavra mexeu comigo hoje, e vai mexer com você se você se sentir nesse caso. Amém? Olha o que fala aí, 1 Timóteo 5, 7. Ele fala, manda pois essas coisas, para que elas sejam o quê? Então presta atenção que o que vai ser ordenado, o que Paulo está dizendo para Timóteo mandar a igreja, ordenar a igreja, são coisas que precisam ser cumpridas, precisam ser colocadas em prática. Coisas que precisam ser irrepreensíveis, que não pode, tem que ser praticada, está entendendo? Tem que ser colocada em prática. Que são elas? Versículo 8. Aí o 8 você conhece. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família. O que diz ali, igreja? Vamos ler juntos agora. Vamos lá, juntos, hein? Negou e é pior do que misericórdia. Então, eu posso estar salvo. Olha como isso é forte, olha como isso é importante. Mas se eu não tiver cuidado dos meus, principalmente de quem está falando ali? Da minha família. Irmão, seria o mesmo que eu estar negando a minha fé, que eu digo que eu tenho, e sendo pior do que aquele que é infiel, que é descrente. Tem tradução que fala descrente, não sei se tem alguma Bíblia aí que fala assim. É pior do que o descrente. Que coisa, hein? Você vê como isso é sério? Negou a fé. Primeira coisa, o que é fé?
Fé é a certeza das coisas que se esperam. Vamos lá, olha pastor, você tem certeza do céu? Você tem certeza que realmente existe a vida eterna? Então vamos lá. A gente se preocupa tanto em não negar nossa fé lá fora, não negar nossa fé no trabalho, não negar nossa fé na rua. Se alguém chega e fala, você é de Jesus? Sou de Jesus e tal, tal. Só que, eu vou até ler do jeitinho que eu escrevi aqui, ó. O lugar onde mais temos que nos preocupar em não negar a fé é dentro de casa. Você sabe quem serão as maiores testemunhas da sua salvação? A sua família. São eles que convivem com você. E o lugar onde mais se nega a fé é dentro de casa. Porque é fácil ser de Deus na rua, meu irmão. É fácil orar na igreja. É fácil ler a Bíblia aqui, como eu falava sexta-feira, né? O negócio é você ser de Deus aonde? Dentro de casa. Ô irmão, olha para o pastor, se você é cristão dentro da sua casa, você é cristão de verdade. Se você é de Deus lá dentro da sua casa, você é de Deus em qualquer lugar. Porque a maioria hoje é assim. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são de Deus, são cristãs lá fora, mas pergunta para a família dela o testemunho que tem dela. Infelizmente, as suas maiores testemunhas, irmãos, vão ser a sua casa, vão ser a sua família. E isso, um tempo atrás, Deus falou comigo, eu guardo isso comigo até hoje. Você não pode dizer que eu sou de Deus. Você que convive comigo aqui uma vez, 2 ou 3 na semana, você vai me ver no altar, você não pode falar que eu sou de Deus. Mas a minha esposa, a minha filha podem. Elas podem falar. Elas lá no final vão dizer da minha trajetória. Elas lá no final vão falar se realmente eu fui de Deus ou não. Elas serão as maiores testemunhas da minha salvação, da minha vida com Deus. As maiores testemunhas da sua vida com Deus são os que mais convivem com você. Serão a sua família, seus filhos. Olha como isso é forte, meu irmão. Aí imagina só, eu ganho tantas pessoas para Jesus, que nem me conhecem, que não sabem talvez da minha vida, do meu comportamento com Deus, ganho talvez por palavras. Como é que eu não vou ganhar a minha família que está dentro da minha casa, pelo meu testemunho? Como é que eu vou viver a maior parte da minha vida ao lado de uma mulher e não levá-la para Jesus? Aí vai ser um grande fracasso, você está entendendo sim ou não? Porque com quem eu mais convivi, com quem eu mais vivi, eu não consegui salvar. Não, eu tenho que lutar, isso tem que me preocupar, isso tem que me incomodar. Calma, não estou dizendo que você é culpado, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda vivem nessa situação. Pastor, meu marido ainda não é de Jesus, minha esposa ainda não é, meu filho ainda não é. Não estou colocando em você a culpa, presta atenção da diferença. Eu estou colocando em você a responsabilidade, porque a Bíblia fala, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que o marido será ganho pela mulher, sem palavras, mas pelo quê? Quem lembra? Pelo testemunho. Então calma, talvez não chegou a hora, mas ainda que seu marido não seja Jesus, ele tem que apontar e falar, minha mulher é. Olha, eu não acredito nessas coisas aí não, mas minha mulher é fiel. O marido dizer, né, a esposa dizer, eu ainda não vou na igreja, não acredito nesse negócio não, mas meu marido ele é firme. Meu marido é de Deus. Olha, o pai vai dizer, eu não acredito nessas coisas não, mas meu filho, pensa num rapaz que é certo nas coisas de Deus. Um rapaz que é fiel com Deus. Irmão, nós temos que mostrar isso. Se nós negarmos a nossa fé dentro da nossa casa, que é o lugar onde a Bíblia fala, meu irmão, nós não conseguiremos ser de Deus em lugar nenhum. Eu contei aqui já várias vezes que eu estudei um tempo com um missionário angolano. Eu não lembro o nome dele. Mas ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele estava na faculdade de engenharia. Escuta, esse homem, ele já era formado em letras, ele era um doutor em português, ele era membro de academia de letras, de não sei da onde, já tinha escrevido livros, até livros já tinha escrito. Sabe o que esse homem fez? Foi entrar na faculdade de engenharia. Tem nada a ver com o ramo que ele já estava lá. E eu fiquei curioso, conheci ele, gostei muito de conversar com ele, e eu fiquei curioso, eu falei, mas por que o senhor já tem, né, todo esse currículo aí na área na área de humanas, né, no português, o senhor é tão estudado, o senhor vai começar agora engenharia como se estivesse começando do zero. Por quê? Ele falou assim, vou explicar para você. Ele falou aquele português arrastado do angolano, vou explicar para você. Ele disse, olha, lá onde eu preciso pregar, não adianta eu chegar lá
e falar igual vocês podem falar aqui, sou missionário e vim fazer a obra de Deus. Ele falou, eu não duro, eu não duro nada. Eu preciso chegar lá como um profissional para trabalhar naquela comunidade, para ajudar aquela comunidade com a minha profissão, com aquilo que eu vou começar a fazer. Aí então eu começo a introduzir o evangelho àqueles que estão próximos de mim, para eu conseguir ganhar alguma família, para daquela família conseguir ganhar outra, e assim a gente vai indo. Ou seja, tudo que ele tinha conquistado até ali, estava jogando, deixando para trás, e ele estava começando do zero, por amor à obra, ao evangelho. Falei, puxa vida, tremendo, né? Começou do zero. E ele falou assim, vocês aqui no Brasil, vocês dizem que querem pregar o evangelho para todas as nações, ele falava. Mas ele diz assim, vocês não pregam nem para o vizinho de vocês. Vocês não pregam nem para as pessoas que convivem com vocês. A luz que brilhou longe já brilhou perto. Vou parar de tentar imitar ele que eu não consigo. A luz que já brilhou, a luz que brilha longe, já brilhou? O que significa isso, pastor? Ele falou assim para mim, quem quer alcançar as nações, o mundo, tem que começar da sua casa. Tem que começar de dentro da sua casa, dos seus vizinhos. A obra de Deus, irmão, ela começa sempre de dentro para fora. Então, se eu quero ser de Deus lá fora, qual é o primeiro lugar onde eu tenho que ser de Deus? Dentro de casa. Se eu quero ser uma bênção onde Deus me colocar, irmão, o primeiro lugar que eu tenho que não posso negar a minha fé, eu tenho que mostrar a minha certeza da vida eterna, eu tenho que mostrar a certeza que eu tenho do céu, é dentro da minha casa. Isso não mexe com você, isso tem que mexer com você. E Deus está dizendo, se eu não cuidar, olha só, volta aí no versículo 8, mas se alguém não tem cuidado, primeiro que nós vimos domingo passado, tem cuidado de ti mesmo, né? Esse cuidado aqui é a salvação, a vida eterna. Aí depois ele diz agora, tem cuidado dos seus e principalmente da sua família. Você negou tudo isso aí que você disse que tem certeza. E se você tivesse certeza, você estaria lutando por eles. Você negou tudo isso aí que você disse que você tem certeza. Se você tivesse tamanha certeza, você estaria ao mínimo intercedendo por eles. Você não desistiria, você estaria alerta, você estaria dizendo, Jesus, eu não vou parar porque eu não aceito ver a minha família se perder e ir para aquele lugar que eu tenho certeza que existe, que é o inferno. Eu tenho certeza do céu, então eu não vou parar enquanto eu não levar minha família junto. Enquanto eu não tiver certeza que eles estarão comigo. Porque se essa certeza existe, e eu não oro pela minha família, eu estou negando isso. Peraí, como é que pode alguém ter certeza do inferno e não orar pela família que não está salva? Como é que pode alguém ter certeza do céu e não orar pela família que ainda não aceitou Jesus? Não bate, né? Não fecha a conta. Eu estou negando essa fé, essa certeza que eu digo que eu tenho. Eu posso até falar que eu creio no céu, mas na verdade eu não estou crendo de verdade. Não estou crendo, porque toda boa oportunidade que eu tenho, eu quero para minha família. Toda coisa boa que eu tenho, eu quero primeiro para minha casa. E o céu eu não quero? Não, tem alguma coisa que está errada. Eu tenho que despertar, nós precisamos nos despertar para isso. Porque se eu digo que eu tenho certeza, eu tenho uma fé no céu, na vida eterna, e eu não oro pela minha família, eu não busco por eles, eu não chamo a responsabilidade de clamar até que eles sejam salvos. Irmão, então eu estou negando essa fé. E eu estou sendo pior do que quem? O infiel. Sabe por quê? Porque o infiel não tem certeza de nada, por isso que ele não luta. O infiel ele não tem certeza da salvação, ele não acredita em nada. Então na fé dele ele não tem obrigação nenhuma, ou ele não tem preocupação nenhuma de orar, de lutar por ninguém. Ele quer ver a família dele bem aqui, para ele é o suficiente. Agora, se você tem essa certeza, irmão, por que você não está orando? Se você tem a certeza do céu, por que você não está buscando pela tua família, pregando para eles, advertindo eles, lutando por eles? Isso é sério. Olha o que diz aqui. Vamos lá rapidinho, para Números capítulo 32, versículo 16. Nós já vamos encerrar, que eu não quero demorar hoje não. Eu preguei isso aqui um tempo atrás, eu lembro que, como eu falei para você, Deus abriu muito os meus olhos em relação a essa palavra. Números capítulo 32, o versículo é o 16. Números 32, 16. Quem está entendendo, diga amém. Hoje é uma palavra realmente para puxar a sua orelha. Hoje realmente é para nos despertar, diga glória a Deus. Números capítulo 32, versículo 16.
Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vem Números. Capítulo 32, verso 16. Homem de Deus, liga esse ventilador um pouquinho aqui para mim, já esquentou já. Números 32, 16. Pode ser bem fraquinho, só para dar uma circulada no ar. Isso. Achou aí? Quem achou, diga amém. Está aparecendo ali na tela também. Deixa eu explicar para você conseguir entender, senão você não vai entender o contexto aqui da situação. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram com a promessa da terra prometida, né, Canaã. E aí eles foram saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e daí foram vencendo os inimigos, conquistando as cidades. Onde ficava Canaã? Ficava além do Rio Jordão. Então eles passou o Mar Vermelho, eles caminharam bastante, até que Moisés morre antes do Rio Jordão, Josué fica com a missão de passar o Jordão, e finalmente chegar onde? Canaã. Então Canaã ficava depois do Rio Jordão, que era a terra prometida. Só que quando chegou ali, antes do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão, 2 tribos, das 12 tribos de Israel, eram 12, disseram assim para Moisés, antes de Moisés morrer: olha, Moisés, o senhor sabe que nossas tribos, a tribo de Gad e a tribo de Ruben, nós somos criadores de gado, somos criadores de animal, e nós gostamos dessas terras que foram conquistadas aqui antes do Jordão. Essas terras para nós já é o suficiente. Nós não queremos passar o Jordão para conquistar as terras de lá. Para nós essas daqui já servem. Nós já nos encontramos aqui, já chegamos aonde a gente queria chegar. A nossa herança, se o Senhor permitir, vai ser essa. Nós vamos tomar posse da nossa herança antes do Jordão. Moisés escutou aquilo. Moisés falou assim: espera aí, tudo bem, vocês estão querendo tomar posse primeiro, antes de todos os seus irmãos, tudo bem, vocês podem até ficar com essa terra, só que é o seguinte, vocês vão parar por aqui e vão deixar os seus irmãos irem sozinhos, as outras 10 tribos, atravessarem o Jordão e guerrear com as outras nações, para que eles tomem posse da herança deles, e vocês não vão ajudar em nada, vocês vão ficar aqui tranquilinho na terra de vocês, que eles ajudaram vocês a conseguir? Negativo. Vocês querem? Tudo bem. Vocês podem até formar cidades aí, deixar as esposas de vocês aí, os filhos, mas vocês voltam para a batalha junto com os irmãos de vocês, atravessam o Jordão com eles e ajudem todos eles a conquistarem cada um as suas terras. Porque se vocês não fizerem isso, eu posso não estar aqui, porque Moisés sabia que ele já estava indo. Mas isso vai ficar diante de Deus. E Deus vai cobrar de vocês. Como? Presta atenção. Quem está entendendo o que eu falei aqui, diga amém. Olha isso, irmão. Presta atenção como a Bíblia é tremenda. Presta atenção. Ele fala assim, ó. Vamos para o versículo 16. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Aí depois que Moisés deu uma bronca neles, falou: vocês estão querendo desanimar os irmãos de vocês. E aí eles falam para Moisés, versículo 17: porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Em outras palavras, Moisés, nós entendemos, o senhor está certo, o senhor está corretíssimo, porque nós já alcançamos a nossa herança, então nós vamos fazer a nossa obrigação. Nós vamos deixar aqui nosso gado guardadinho, vamos fazer os currais, vamos guardar eles, vamos deixar nossas crianças, vamos pegar nas armas de novo, vamos voltar para a batalha, até que nós levemos o povo de Israel, até que levemos ao seu lugar. Ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Vamos guardar aqui, nossa salvação já está certa, a nossa já está bem. Agora vamos lutar também pela deles. Está entendendo onde eu quero chegar, né? Vai ouvindo, presta atenção. Versículo 18. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua. O que é essa herança? Fala salvação. Você entendeu qual que é a nossa obrigação? Não, eu entendi, Moisés. Sim, senhor. Nós não vamos voltar para a nossa casa e ficar tranquilinho lá com o nosso gado, dormindo, enquanto os nossos irmãos ainda não têm a herança? Você está entendendo por que não dá para concordar com uma pessoa que hoje está lá deitada em casa, em vez de vir para a igreja? Você está entendendo por que não dá para concordar com quem não vem para a igreja, que diz que já está salvo, já conhece a palavra, não precisa vir para a igreja? Você está entendendo que Deus nunca aceitou isso? Eu estou salvo, não, eu graças a Deus já conheci o Evangelho. Sabe por que a gente vem na igreja?
Sabe por que nós estamos aqui? Não é só por nós não, meu irmão. Eu tenho que deixar a minha casa já garantida, a certeza da minha salvação, mas eu tenho que pegar nas armas e vir lutar até que cada um alcance a sua herança. Diga glória a Deus. Começando da minha própria casa. Irmão, não dá para entender. Por que alguém que diz que está tão bem com Deus, está tão salvo, ele não está preocupado com a família? Deus nunca aceitou isso. Vou mostrar para você, Deus nunca aceitou isso. Que alguém que diz, eu estou bem, não preciso lutar por mais ninguém. Posso ficar na minha casa. Tem gente que veio para a igreja, lutou tanto tempo, irmão, o dia que conseguiu alguma coisa, estou salvo, parou de vir na igreja. Olha, acorda, hein? Acorda que eu vou te mostrar um negócio sério aqui. Se desperta, escuta só. Ele diz assim, não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. 19, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse, presta atenção que Moisés vai falar agora. Se isso fizerdes assim, porque Moisés sabia que não ia estar lá para ver, né? Se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os inimigos de diante dele, 22, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis o que, igreja? Desculpados perante o Senhor e perante Israel. Essa terra vos será por possessão perante? Você entendeu isso aqui? Você só está desculpado. Presta atenção. Olha o que Moisés vai falar para eles. Vocês só estão desculpados se vocês fizerem o que vocês estão falando. Se vocês pegarem armas e ajudar os seus irmãos que ainda não conseguiram a alcançar suas heranças, e vocês conseguirem ajudar a derrotar os inimigos, subjugar a terra, aí vocês podem voltar desculpados para a possessão de vocês. Se não, qual que é o contrário de desculpado? Ainda bem que não é eu que estou falando. Ainda bem que não é eu que estou dizendo. Sabe por quê? Porque tem gente que está lá no sofá de casa, e eu vou falar para você, não é eu que estou dizendo não. Eu estou salvo, graças a Deus. Eu quero ver o dia que chegar diante do Senhor. Você alcançou sua terra antes do Jordão? Eu, graças a Deus, pastor. O Senhor, eu não, eu vou prestar conta junto. Né? Graças a Deus, Senhor. Eu já estava salvo. E o que você fez pela salvação dos... tinha que fazer? Eu não sabia não. Já estava com os meus currais prontos, meus bois estavam lá. Eu estava bem, graças a Deus, Senhor. Fiquei só esperando o Senhor chamar. Irmão, faz alguma coisa, irmão, por quem não está salvo. Estou falando para você. Até porque eu lembro que eu disse uma vez aqui, nós só estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque assim, você já aceitou Jesus, você já se batizou, lembra que eu falei? Já desceu as águas? Já, sim ou não? Então você já está salvo. O que você está fazendo aqui ainda? No dia que você batizou, o pastor falou, você aceita Jesus, aceita. Você pediu perdão dos seus pecados, o pastor desceu as águas e pronto. Agora você é de Jesus? Irmão, já era para você ter ido. Você sabe por que você está aqui? Você não pensou nisso ainda. Já parou para pensar nisso? Você está aqui ainda, porque Deus está contando com você, que agora está salvo, para cooperar com a salvação de outros. É só esse o motivo. Aí você acha que Jesus vai te deixar tanto tempo aqui e não vai te cobrar disso? Você acha que Jesus vai te deixar tanto tempo salvo aqui? Porque você está salvo, não tem o que fazer aqui. Irmão, depois que você cumpriu sua missão, acabou, você vai embora, não tenha medo não. O cristão não tem medo de morte. Você só está aqui quando você tiver uma missão para cumprir. Eu falo isso, a minha oração é, Jesus, se eu não tiver mais nada a fazer aqui, Senhor, cuida delas e pronto. Bora, não tem nada para fazer aqui mais. Amém? Agora, se eu estou aqui, irmão, eu tenho que ocupar. Eu tenho que fazer render esse tempo que o Espírito Santo está me deixando aqui. Eu lembro que eu falei isso uma vez. Qual é o pai, qual é a mãe que gosta de ficar longe do filho? Eu lembro que eu até perguntei quem tinha filho fora, que estudava ou trabalhava fora. Qual é o pai ou a mãe que gosta de ficar longe do filho? Tem algum? Quem tem filho que mora fora, outra cidade? Tem. Tá, vou perguntar para a senhora, por que os filhos da senhora estão fora? Trabalhando. Está vendo? Se ela não tivesse, se ela pudesse trabalhar aqui, se tivesse um emprego igual lá, aqui, pertinho da senhora, onde a senhora queria ela? Está entendendo? Mas se fosse pela senhora, jamais. Por um motivo você aceita. Por que Jesus não leva a gente embora para perto dele?
Porque a gente é filho, Jesus nos ama, diga glória a Deus. Por um motivo, irmão, porque aqui tem uma obra para eu fazer. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que Jesus não aceita cristão que não faz nada. Por isso que Jesus não aceita cristão parado. Por isso que Jesus nunca vai aceitar como desculpado quem não está lutando pela salvação de quem ainda não está salvo. Principalmente da sua família. Isso aqui é muito forte, irmão. É muito forte. Isso aqui, se não incomodar você hoje, então você já morreu espiritualmente. Porque tem que incomodar. Como diz o missionário, o sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Tem que incomodar. Eu tenho que lutar para que a minha família também seja salva. Irmão, presta atenção, a responsabilidade é nossa. Pastor, se eles não conseguirem, olha, depois de você ter orado e encaminhado, aí já não é mais obrigação sua, mas você tem que ter lutado. Você tem que ter lutado, isso está na Bíblia. Você tem que ter batalhado. Depois, se ele não perdeu a salvação, se ele não foi no caminho que eu deixei ele, mas eu mostrei o caminho, eu lutei junto com ele, ensinei para ele. Aí, meu irmão, você volta desculpado para a sua eternidade, porque senão, não. A Bíblia fala de alguém chamado, na Bíblia, de Atalaia, se não me engano, acho que é Ezequiel. E Deus fala assim, olha, se eu disser ao Atalaia que avise o ímpio do seu caminho errado, e ele não fizer, e o ímpio no seu caminho errado morrer, do seu sangue, da sua mão eu requererei o seu sangue. Quem já leu isso na Bíblia? Acho que é Ezequiel, capítulo 2, se eu não me engano. 3 é. Irmão, isso é sério. Isso é bíblico. Vamos continuar aqui, eu já vou encerrar. Ele fala assim, versículo 22, né? Voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão. Agora o 23, grifa, marca, na minha Bíblia está grifado, está marcado, o 23. E se não fizerdes assim, eis que o quê? Você acha que pecado é só se prostituir, é só adulterar, pecado é só mentir, é só enganar? Não. Olha o que Deus está chamando de pecado. O outro ainda não alcançou o dele, a herança dele, eu já alcancei a minha, e eu não faço nada. O que Deus chama isso? Pecado. Eis que pecaste contra o Senhor. Isso aqui é uma das palavras mais fortes que tem na Bíblia. Porém sentireis o vosso pecado, quando vos achar. Eu gosto muito mais da Bíblia atualizada. Põe para mim a Bíblia RA. Olha como ela diz ali. Ele vai colocar. Porém, se não fizerdes assim, do jeitinho que vocês estão falando, se vocês conquistaram a herança de vocês e não lutar pela herança dos irmãos de vocês, da família de vocês, presta atenção no que vai acontecer. Eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há. Isso aqui para mim é muito forte. O vosso pecado vos há? Não, eu vou correr, eu vou para outra cidade, pastor, para eu nem ficar sabendo da minha família. Pode esconder. Seu pecado vai te achar. Ele vai. E está falando que pecado que é esse? De não ter lutado por aqueles que ainda não alcançaram a sua herança. Você está entendendo a seriedade desse assunto? Quem está entendendo, diga amém. Por isso eu convoquei você aqui hoje. Para orar pela tua família, para lutar pelos seus filhos. Porque, meu irmão, no final a decisão vai ser da pessoa, sim. Mas o testemunho você tem que dar. Você não pode negar sua fé dentro da sua casa. Você tem que ser de Deus dentro da sua casa. Você tem que lutar pela a salvação da tua família. Se tem um na sua casa que ainda não está convertido, e eu tenho na minha família, como eu falei, essa palavra ainda serve para mim. Muito mais para mim do que para você. Irmão, se ainda tem um, você não pode estar aí tão sossegado, não. Isso tem que incomodar você. Isso tem que fazer você orar mais. Isso tem que fazer você jejuar. Isso tem que fazer você clamar. Isso tem que fazer você chorar aos pés de Jesus. Jesus ainda tem um que não está salvo. Pastor, mas até quando eu vou derramar as lágrimas? Até o último dia da sua vida, se você for primeiro do que eles. Para que você volte desculpado. Porque se você tem certeza do inferno, irmão, você tem que orar todos os dias. Porque se você não ora, você não está dizendo que você tem certeza, você está negando a sua fé. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus pela palavra. Bem forte que Ele merece.